Fala galera, começando mais um Pega a Visão aqui no Clique Esportivo. Hoje um formato diferente, tá? A última rodada do Campeonato Brasileiro, então um formato especial para a gente debater um pouco, também trazer dados e estatísticas sobre essa rodada decisiva do Campeonato Brasileiro 2023. Tem muita coisa ainda na briga, a parte de baixo, vaga na Sul-Americana, G4, o título é uma disputa, digamos assim, virtual, mas vamos falar sobre isso a partir de agora com o Thiago Minhoca, Pedro Pereira e Iago Bruno. Pedro Pereira, que sempre está sozinho hoje está muito bem acompanhado, né? Tô feliz hoje. Aí sim. Aqui, Não estar está com vocês sozinho aqui é hoje. bom demais. Boa. Bom, vou começar com o Thiago Minhoca, né? Antes da gente entrar nos jogos em si, vamos dar uma explanada rápida em relação à tabela, né? Temos a briga do título, que, Minhoca, é uma briga virtual, né? Aí não tem nem muito que a gente falar muito, né? Palmeiras tem 69 pontos, 3 pontos de vantagem para Atlético e Flamengo, mas teria que ter placares muito elásticos, né? Para a gente ter uma mudança nessa primeira colocação, né? Já pode comemorar o 12º título o torcedor palmeirense. Certamente, Fábio, a gente está vendo aí, né, assim, um campeonato que ficou muito nas mãos do Botafogo, e o Botafogo fez questão de jogar fora essa possibilidade, e o Palmeiras era uma dessas equipes, né, que se imaginava que caso o Botafogo, né, começasse a ratear, como está rateando nesse momento, ficaria com essa possibilidade. Para mim, praticamente já está definido o campeonato, vai ganhar o 12º título, são 3 campeonatos, se a gente contar de 2018 para cá, né, nesse período em que o Abel também esteve à frente, conquistando o Libertadores, conquistando Copa do Brasil, e mais uma taça, né, que vai ficar marcada na história aí para o torcedor palmeirense, que está realmente aí com êxtase, né, com essa mais possibilidade, destacando aí também, né, essa reta final que o Botafogo acabou tendo, principalmente nos jogos de confronto direto. Todo mundo vai lembrar, nessa temporada de 2023, o tal 4-3 sobre o Botafogo, que praticamente definiu ali quem seria o campeão. Também, se a briga pelo título está ali, digamos assim, bem desanimada, né? Porque o Palmeiras certamente vai levantar o título na quarta-feira. A briga pelo G4 está mais animada, né, Iago? A gente tem ali Atlético Mineiro na segunda colocação, Flamengo na terceira, o Grêmio na quarta e o Botafogo, que é quem pode ali atrapalhar um dos três, né? Apesar de ser improvável pelo histórico recente, né, do Fogão. O Bragantino não tem mais chances, né? Tem 62 pontos. Ele pode até alcançar o Grêmio, mas não vai conseguir ultrapassar no número de vitórias. Então, essas 4 equipes, né? Por 3 vagas. Temos favoritos claros aí, Iago, nessa disputa pelo G4, que é bastante importante. Assim, Fábio, embora seja, né, nós já saibamos quem vai estar de fato na Libertadores, né, quais clubes brasileiros vão disputar a competição, é um duelo bem interessante pela fase de grupos, né, para você entrar direto, porque é importante financeiramente e também é muito importante visando o calendário, né, porque você não joga essa pré-Libertadores que muitas vezes trazem cascas de bananas para os clubes brasileiros. Acho que as equipes que estão no G4 hoje, elas são favoritas, né? Porque o Grêmio tem um jogo contra o Fluminense que já pensa muito mais no Mundial, o Atlético Mineiro, apesar de visitar o Bahia fora de casa, mas vive um momento muito bom, e o Flamengo também enfrenta um São Paulo que não tem muitas pretensões. Então, acho que essas equipes, tanto tecnicamente, já são melhores e também tem jogos que são possíveis de serem vencidos, mesmo para Flamengo e Atlético e Grêmio, eles jogando fora de casa. E o Botafogo também, acho que mentalmente não me parece ser uma equipe que vai conseguir superar esse momento tão ruim, né, de ter perdido o título e muito possivelmente vai perder até a vaga direta na fase de grupos. Pois é, também a briga está mais acirrada na parte de baixo, né, Pedro Pereira? Apesar do Bahia ter o favoritaço, né, ainda mais com a derrota para o América Mineiro por 3-2, mas ainda tem uma possibilidade. Se ele vencer o seu jogo em casa, é um adversário difícil, é o Atlético, mas aí, conseguindo os 3 pontos, Vasco ou Santos tropeçando, ele ainda está vivo ali para tentar se manter na Série A. Também temos uma disputa na última vaga pela Sul-Americana com Santos e Cruzeiro, né, que também é outra disputa dessa rodada. É isso, Fábio. A briga contra o rebaixamento que ensaiou ter uma pontuação de corte bem elevada esse ano, né? Se a gente tivesse fazendo esse programa aqui há 2 rodadas atrás, a gente ia estar falando da possibilidade de recorde de pontuação.
para a fuga do rebaixamento. E nas 2 últimas rodadas, simplesmente Santos, Vasco e Bahia pararam de pontuar. Todo mundo perdeu, ninguém aproveitou oportunidades. Então, aquela tendência de pontuação alta, ela se foi, e a gente está agora com uma tendência de pontuação dentro da média, podendo ficar até abaixo, a depender dos resultados da última rodada. E aí, nesse cenário, quem tem a pior situação de fato é o Bahia. O Bahia tem a pior situação de tabela e tem também um confronto mais difícil, né? Porque é o único desses 3 que ainda enfrenta uma equipe que está brigando por alguma coisa no campeonato, né? O Santos enfrenta o Fortaleza já sem nenhuma pretensão e o Vasco enfrenta o Bragantino também sem nenhuma pretensão no campeonato. Então, concordo que o Bahia é o favorito, não só pela tabela, também pelo adversário para o rebaixamento. E aí essa última vaga na Sul-Americana está em disputa também entre Cruzeiro e Santos. O Santos, além da possibilidade de rebaixamento, tem também a possibilidade de chegar na Sul-Americana. Para isso tem que vencer e torcer por uma derrota do Cruzeiro. Pois é, você falou em Cruzeiro e vamos começar analisando os jogos que interessam, tá? Só lembrando aqui que são 10 jogos na última rodada, mas a gente tem 3 jogos ali que não influenciam em nada, né, praticamente na classificação, que é Goiás e América Mineiro, né, duelo de 2 equipes rebaixadas, Curitiba e Corinthians. O Curitiba já caiu, o Corinthians já tem a sua vaga na Sul-Americana assegurada, e também temos Cuiabá e Atlético Paranaense, 2 equipes que já estão na Sul-Americana, então também não entram ali brigando por mais nada nessa última rodada. Então vamos focar nos 7 jogos que podem mexer ali com título, G4, classificação e rebaixamento, começando por Palmeiras e Cruzeiro, né? Na verdade, Cruzeiro e Palmeiras, porque o jogo vai ser lá em Belo Horizonte. O Cruzeiro, que deve estar sem torcida, né? Saiu uma nova decisão no STJD, não sei se vai ser cumprida já nesse jogo, acho que sim, né, Minhoca? Mas o Palmeiras é favorito, né? Ele só não pode ser goleado, eu acho que é basicamente isso. E também não sei qual a possibilidade, talvez, ali de um jogo, digamos assim, de comadres, né? Porque o empate garante o Cruzeiro na Sul-Americana e garante o título do Palmeiras. Enfim, também isso pode entrar em campo, não sei. Mas a sua visão aí sobre Cruzeiro e Palmeiras, temos um claro favorito, né? Esse jogo, até algumas rodadas atrás, parecia que ia ser um jogo bem mais tenso, né? Porque uma briga na parte de baixo contra um time que está lá brigando para título, né? O caso do Cruzeiro, inicialmente, e o Palmeiras. Esse duelo acaba sendo quase como se fosse um jogo celebrando, né? Uma permanência, que o Cruzeiro ficou muito próximo de cair, e um título, que é o caso do Palmeiras. Então, tudo indica aí que a gente vai ter um duelo interessante, né? Talvez, assim, um jogo mesmo festivo para as 2 equipes. E o outro detalhe também que eu estava observando para esse confronto especificamente, do que aconteceu até aqui no campeonato, o Cruzeiro tem um péssimo mando, né? O Cruzeiro não aproveitou muito bem. Se você olha, por exemplo, os últimos 11 jogos em casa do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu um jogo apenas, que foi exatamente contra o Bahia. Nos outros jogos ele empatou 7 e perdeu 3. Tudo bem, perde pouco, mas empata demais. Então, até nisso que você mencionou, né, essa possibilidade do empate ajudar tanto ele quanto o Palmeiras, podemos ter aí, né, mais uma não vitória do Cruzeiro dentro de casa, porque do outro lado também tem um Palmeiras que vem numa sequência positiva, mas os jogos fora de casa do Palmeiras, os últimos jogos, gerou uma certa dúvida, né? Empatou na última partida contra o Fortaleza, tinha perdido para o Flamengo, a última vitória foi contra o Curitiba, quando tinha vencido. Então, é um duelo que a gente pode observar. Teve Botafogo. Como é? Teve Botafogo também antes do Curitiba. Isso também. E teve o duelo contra o Botafogo, que obviamente ele vence aquele jogo de virada. Então, assim, o contexto do Palmeiras nas últimas partidas fora de casa não é tão bom assim como joga geralmente jogando lá no Allianz Parque. Então, para esse contexto aí, são esses detalhes que eu trago a mais aí para essa partida. Já de volta para falar de Bahia Atlético Mineiro, né? O Bahia jogando sua última cartada, né? Jogando em casa contra o Atlético, que ainda luta pelo título e luta também pelo G4, né? Então, apesar certamente nenhum Atlético acredita muito, né, no título, até porque é o Cruzeiro, enfim, que está no outro jogo, mas ainda tem que ter um resultado positivo para se confirmar na próxima Libertadores. E o Bahia vai ter que fazer contra o Atlético, né, o melhor time de Minas, o que não fez contra o pior time de Minas, né, nesse Brasileirão, que é o América. Expectativas para esse jogo, Pedro? Então, primeiro, é um confronto que
traz lembranças boas por um lado e ruins por outro do último jogo, né? Do último jogo envolvendo Bahia e Atlético Mineiro aqui em Salvador. Não estou falando do jogo do primeiro turno, falando do jogo do ano retrasado, onde o Atlético Mineiro foi campeão jogando na Fonte Nova, em cima do Bahia. E o Bahia meio que não confirmou o rebaixamento, mas foi um jogo bem, bem doloroso para a torcida do Bahia, porque o Bahia vencia por 2-0, acabou cedendo a virada, e foi um jogo que marcou muito no rebaixamento do Bahia naquele ano, né? Curioso que nos jogos comando de campo do Bahia contra o Atlético Mineiro, aquele confronto, ele quebrou um tabu de 18 anos. Havia 18 anos que o Atlético Mineiro não vencia o Bahia jogando em Salvador. Nessa sequência aí, né? Houve uma série de empates, foram 7 empates seguidos entre Bahia e Atlético Mineiro nos jogos aqui em Salvador, e depois o Bahia havia vencido 2 jogos, o Atlético Mineiro voltou a vencer depois de muito tempo, em 2021. E aí, a gente está falando de um time que luta contra o rebaixamento e que vive um momento bem delicado, bem ruim, contra o melhor time do retorno. O Atlético Mineiro é quem tem a melhor campanha do segundo turno. Vou até puxar aqui os jogos do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro já não perde desde aquele clássico lá contra o Cruzeiro, primeiro clássico da MRV Arena, né? Nessa sequência, ganhou os 4 últimos, teve 2 empates ali contra Corinthians e América Mineiro, e antes havia vencido 3 também. Então, são 9 jogos aí sem perder do Atlético Mineiro. No caso do Bahia, um momento bem mais delicado. Dos últimos 6 jogos, o Bahia venceu apenas 1, foi justamente aquela goleada histórica contra o Corinthians. Fora isso, perdeu 4 e empatou 1 contra o Atlético Paranaense. Se tem talvez uma esperança em relação ao Bahia, é que o Atlético já tropeçou contra equipes da parte de baixo, né? Já se complicou com o Coritiba, né? Enfim, perdeu para o Cruzeiro também. Então, talvez esses resultados não tão bons, até com o América Mineiro, né? Empatou nesse segundo turno. O Vasco também. O Vasco. Então, o Atlético às vezes se complica, né? Contra equipes da parte de baixo. Talvez essa seja a maior esperança do Bahia no momento, né, Pedro? Isso é um ponto que o torcedor do Bahia pode se agarrar, né? Bom, vamos falar agora de São Paulo e Flamengo, né? São Paulo de férias, praticamente, mas tem seu último jogo no Morumbi. O Flamengo ainda querendo a vaga no G4, que para o Flamengo, caso não consiga, Iago, vai ser algo que vai deixar a temporada desastrosa. Mas o São Paulo também gostaria de atrapalhar um concorrente forte, né, na próxima Libertadores. Né? Então, acho que se tem alguma motivação para o São Paulo, acho que é essa, né? Acho que também é tentar atrapalhar um time ali que pode ir para a pré-Libertadores, e a gente sabe que na pré-Libertadores tudo pode acontecer. E o Flamengo tendo que vencer ali para confirmar o G4. Fábio, é um jogo que ele parece ser despretensioso, né? Não se tem muito interesse, mas vale muito, né? Principalmente pensando no planejamento. O São Paulo, claro, já está pensando em 2024, mas assim, recentemente venceu o próprio Flamengo na Copa do Brasil, então também tem essa atmosfera, né? Tem esse clima de revanche por parte do Flamengo. Mais uma vez o jogo é no Morumbi, e aí a gente pode ver por algumas óticas, né? O São Paulo, apesar de estar de férias, mas o São Paulo é muito forte atuando no Morumbi, né? É uma equipe que só perdeu um dos últimos 12 jogos que disputou no Morumbi, então quando joga em casa é uma equipe que costuma complicar muito a vida dos seus rivais, né? E o Flamengo, por outro lado, é uma equipe que, curiosamente, ao longo do ano, jogou muito melhor fora do que em casa, né? Do que no Maracanã, né? O Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente olhar só a classificação dos visitantes, o Flamengo tem 31 pontos e é a melhor equipe do campeonato. E também é uma equipe que, contra o São Paulo, tem um bom histórico, né? Porque nos últimos 4 jogos, o Flamengo não perdeu para o São Paulo, acumulando 3 vitórias, e empatou esse jogo, o jogo de volta da final da Copa do Brasil. Então, leva essa pequena vantagem contra o São Paulo no Morumbi. Apesar do São Paulo ser muito forte atuando em São Paulo, né, em casa, dentro do seu torcedor, Fábio, eu acredito que o Flamengo vai conseguir ao menos um empate, e talvez isso seja suficiente para que o time possa ir para a fase de grupos da Libertadores. Outro jogo que também envolve Libertadores é Fluminense e Grêmio, né? O Fluminense já tem a vaga, né? Campeão
continental dessa temporada, mas o Grêmio é o quinto colocado, é o quarto colocado, né? Conseguiu entrar no G4 com o tropeço do Botafogo e a sua vitória em cima do Vasco, Minhoca. É um jogo que, apesar de ser fora de casa, é um Fluminense pensando mais no Mundial do que exatamente nessa última rodada. Grêmio favorito para esse jogo? O Grêmio tem feito alguns jogos ruins em casa. Tem uma estatística muito negativa do Grêmio nesse campeonato, que em todos os 18 jogos que jogou como visitante, tomou gol em todos, assim. É realmente uma defesa que não conseguiu sair de campo sem ser vazada em uma partida como visitante, até mesmo no clássico contra o Internacional, né? O jogo foi no Rio Grande do Sul. Em todas as partidas que o Grêmio atuou como visitante, sofreu gols. Do outro lado, o Fluminense, mesmo que esteja com a cabeça voltada para o Mundial de Clubes, se ele vencer a partida, ele se torna o melhor mandante dessa Série A, porque uma vitória, né, a equipe do Fluminense supera o Palmeiras ali, que atualmente é o melhor, que tem a melhor pontuação no momento, né? E aí, no caso, uma vitória do Fluminense garantiria o peso, né, de ser o melhor mandante dessa Série A, que, claro, né, foi os jogos onde o Fluminense mais colocou força máxima, quando tinha os jogos fora de casa, geralmente, né, envolvido ali com a Libertadores, era quando o Fernando Diniz, treinador do Fluminense, poupou boa parte do elenco. Então, o Fluminense tem essa meta ainda aí a cumprir, né, uma vitória dentro de casa e terminar como o melhor mandante dessa Série A de 2023. Outro jogo que também mexe ali com o G4 é Inter e Botafogo, Pedro. O Inter, que já tem a sua vaga na Sul-Americana, o Botafogo que está ali 10 jogos já sem vencer, acho que é isso, né? Mas estava acompanhando a mídia gaúcha hoje e alguns torcedores do Inter gostariam do Inter entregar para o Botafogo para talvez o Grêmio não ir para o G4. Né? Também tem essa... Não sei se o Inter vai entrar nessa, mas tem torcedor do... já estamos na Sul-Americana mesmo. Enfim, se o Botafogo ganhar, o Grêmio só vai para a fase de grupos se passar pela pré. Então também tem esse outro ingrediente nessa partida. Mas acho difícil que os jogadores do Inter entrem, até porque vem numa sequência boa, né? Eu acho que o time quer também ali acabar essa temporada de uma forma positiva também e subir algumas posições na classificação, que também pode acontecer. Qual a tua visão desse jogo? Será que o Botafogo vai finalmente voltar a vencer ou teremos mais uma sequência aí do fogão sem vitórias? Primeiro tem de fato esse componente da rivalidade, né, da dupla Grenal. E o Inter, o Campeonato Brasileiro do Inter, eu acho que foi bem decepcionante, né? Mas nessa reta final, até que o Inter conseguiu embalar de uma série de 3 triunfos. Chegou até a olhar para o Z4 ali com um certo receio, mas não entrou de vez na briga contra o rebaixamento. E com esses 3 resultados aí, considerando também as derrotas das equipes da parte de baixo, o Inter acabou se garantindo com tranquilidade na primeira divisão. Mas nessa sequência, o Inter venceu o Bragantino, Cuiabá e Corinthians. O Botafogo vive, assim, esse momento que é inacreditável, né? Aliás, o Campeonato Brasileiro do Botafogo é inacreditável. São 10 jogos já sem vencer. Teve uma sequência de 4 empates, agora vem de 4 derrotas, aliás, e agora vem na sequência de 5 empates. E o enredo das partidas, né, é algo, assim, inacreditável. A gente não consegue entender como que o Botafogo, que fez um campeonato tão bom lá no início, chegou a abrir 13 pontos de vantagem, estava com o título já muito encaminhado, bastava fazer um segundo turno ok, e de repente o Botafogo desanda completamente. Né? Curioso que a gente está vendo essa sequência aí de 5 empates, mas eu vou puxar aqui o histórico dos confrontos entre Botafogo e Internacional, e especificamente os jogos com o mando de campo do Inter, tá? Porque apesar dessa sequência de 5 empates do Botafogo, a gente não tem um empate em jogos entre Internacional e Botafogo com mando de campo colorado desde 2006. É muito tempo, são 13 jogos de lá para cá. O Inter ganhou 8, o Botafogo ganhou 5, é até relativamente equilibrado, né? Mas tem muito tempo que não tem um empate nesse confronto lá em Porto Alegre. Pois é, né? Vamos ver se o Botafogo irá chegar a 11 jogos sem vencer. Pré-Libertadores, né?
se o Botafogo terminasse na vice-liderança, já seria algo emblemático, né, pela vantagem. Não pegar nem G6 vai ser mais histórico do que já é, né? O Botafogo chega na última rodada sem chance de título, né? Então, a situação do Fogão assim, se você olhar pelo lado que tá voltando a Libertadores, né? Depois de muito tempo, se você quiser ver o copo meio cheio, como o John Textor falou hoje, você pode ver, mas fato é que depois do primeiro turno, isso não é prêmio consolação de forma nenhuma. Outro jogo que também vale alguma coisa, né? Santos e Fortaleza, né? O Santos que precisa ali vencer para não correr risco de rebaixamento. O Fortaleza já tem a vaga na Sul-Americana, mas tem algo que para time nordestino é sempre muito legal, né? Que é terminar no G10, né? Que também é um objetivo que é interessante, né? Que vale quando você pega ali as campanhas históricas, né? Sempre pegar os nordestinos que foram G10, é sempre relevante. Então, mesmo o Fortaleza tendo essa vaga na Sul-Americana, tem esse desafio aí para tentar pontuar contra o Santos para se manter na 10ª colocação. E o Santos que vem numa sequência ruim, né, Iago? Mas depende só de si, né? E mesmo se tropeçar, ainda pode contar ali com o Bahia ou o Vasco tropeçando, que ele se mantém na primeira divisão. O Santos, depois do jogo contra o Goiás, 33ª rodada, né? Se imaginava até que a equipe fosse, a partir dali, ter uma trajetória mais tranquila, né? Em relação ao rebaixamento, vitória fora de casa, um confronto direto. Só que de lá para cá, as coisas desandaram e a equipe chega nessa última rodada novamente pressionada. E tem um problema a mais, né? O Santos, na Vila Belmiro, tem sido um Santos mais fraco nos últimos tempos, né? Se a gente pegar todos os jogos do Santos no ano, são 30 jogos que a equipe fez, né? Jogando em casa nessa temporada, e o resultado mais comum não é vitória santista, é empate, né? A equipe empatou 13, ou seja, quase 50% dos jogos. Então, é uma equipe que costuma perder muito ponto atuando na Vila Belmiro. Agora sim, o Fortaleza do Vojvoda, depois da perca, né, da perda do título da Copa Sul-Americana, é uma equipe que não briga mais por muita coisa e que tem feito jogos bem interessantes. Para mim, esse é o jogo mais imprevisível, né? O Fortaleza, tanto que dos últimos 10 jogos, se não me falha a memória, em 7, as duas equipes marcaram, né, em jogos do Fortaleza. Ou seja, a equipe que está ali de franco-atiradora, né? Que vai para cima, que toma gol, que faz gol, e aí os resultados ficam imprevisíveis. A gente viu isso, inclusive, mais recentemente nesse jogo contra o Palmeiras, né? Que mesmo a equipe com um jogador a mais, mas acabou fazendo um jogo bem parelho e sofrendo 2 gols do Palmeiras. Então, acho que é um jogo com uma carga de tensão muito alta e que o Santos vai ter que fazer valer o mando de campo se não quiser passar nenhum tipo de sufoco. E para a gente encerrar os jogos dessa última rodada, né? Jogos que valem alguma coisa, tem Vasco e Bragantino, mas só vale para o Vasco, né, Minhoca? Porque o Bragantino deslugou o motor, né, nessas últimas rodadas. A gente falou pouco do Bragantino porque o Botafogo foi tão absurdo, né? Mas o Bragantino também conseguiu voltar a vencer o Curitiba na última rodada, mas também não deixa de ser uma decepção, né? Um time que até pouco tempo era cotado como um time que poderia brigar pelo título, mas chega na última rodada sem chances de G4 e talvez o único objetivo seja atrapalhar o Vasco, que tem um adversário que é um bom time, mas para quem está brigando contra a degola, eu gostaria de pegar um time ali que já não tem mais objetivos a alcançar, né? Então, até acho que isso, não sei se você concorda, Minhoca, deixa o Vasco até como entre Santos e Bahia, né? Porque o Bahia já está na zona, o time pode ter a situação até mais tranquila. Não sei se você concorda, mas, enfim, sua visão sobre Vasco e Bragantino. Nessa escala aí, eu vejo que o Vasco é o que enfrenta, teoricamente, né? Claro que tudo na base da teoria, o time menos interessado, né, em se esforçar. Se tomar o primeiro gol, não sei se o Bragantino vai ter tanto ímpeto assim para buscar esse empate. E aí tem uma curiosidade, né? Porque essa decepção que você mencionou, que o Bragantino acabou colocando nessa reta final, é muito mais também porque ninguém imaginava que o Bragantino estivesse brigando tão fortemente na parte de cima, a ponto até, em um determinado momento, de depender só de si para ser campeão brasileiro. Mas os últimos 3 jogos fora de casa do Bragantino,
a equipe perdeu os 3, né? Perdeu para São Paulo, perdeu para Flamengo, perdeu para Internacional. Então, assim, o Bragantino, nessa reta final, nos jogos fora de casa, além de perder esses últimos 3 jogos, ele não marcou gol fora de casa. Então, é um fator que dá uma vantagem a mais para o Vasco. Só que aí eu coloco um outro porém, né? Para as torcidas de Santos e Bahia, e para ficar um pouco animada, o Vasco não venceu nenhuma equipe paulista nessa Série A. Foram 9 confrontos até aqui, né? Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. E desses 9 jogos, foram 6 empates e 3 derrotas. Aliás, acho que é isso mesmo. Foi 6 derrotas. Não, 6 derrotas e 3 empates que aconteceu exatamente nesse período. Ou seja, o Vasco ele tem, de fato, assim, um desempenho muito ruim contra as equipes paulistas nessa Série A. E 6 derrotas em 9 jogos disputados sem nenhuma vitória é onde dá uma perspectiva, pelo menos, para Bahia e Santos ainda acreditar que é possível, né? Com a vitória, obviamente, de cada um, garantir a permanência, se assim o Vasco continuar enganchado com os paulistas. Para a gente encerrar, eu quero que vocês palpitem, tá? Rapidinho. Quem vocês acham? Assim, título eu preciso perguntar, eu acho que ninguém vai discordar que o Palmeiras. Então, eu vou pular para G4. Quem serão, Minhoca, quem serão os 3 times no G4? Junto com o Palmeiras. Eu acho que os atuais 3. Eu acho que o Botafogo já deu margem demais para dizer que não quer a fase de grupos. Pedro e Iago, alguém discorda aí? Alguém aposta aí, talvez no Inter entregando, o Grêmio se complicando para cima do Fluminense? Alguém vê esse cenário possível ou não? Não, para mim o Botafogo também não tem mais força. Seria uma surpresa para mim se o Botafogo conseguisse entrar nesse G4 aí na reta final. Eu também não acredito, não. Acho que Atlético, Flamengo e Grêmio vão para a fase de grupos. Bom, e na parte de baixo, né? Primeiro a gente tem a disputa pela vaga da Sul-Americana, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro tem um adversário mais difícil, né? Em tese, né? Tem o Palmeiras, enquanto o Santos tem a equipe do Fortaleza, mas o Cruzeiro está na frente na pontuação. E aí, palpites também. Cruzeiro ou Santos? Quem fica com essa última vaga? Minhoca. Cara, eu acho bem possível acontecer esse cenário do Cruzeiro perder para o Palmeiras e o Santos vencer o Fortaleza. Né, assim, essa talvez seja a mais difícil das coisas que você fez. Eu vou acabar ainda colocando o Cruzeiro, porque eu acho que o Fortaleza ainda pode, né, tirar ponto ali do Santos. Ainda vejo com maior possibilidade, mesmo eu achando bem equilibrado, ainda o Cruzeiro mais favorito a ganhar essa vaga da Sul, a última. Pedro, também? Eu fico bem dividido também nesse confronto, viu? Nesse duelo pela Sul-Americana, mas eu vou de Cruzeiro. Eu acho que alguma coisa acontece, não sei se no jogo do Cruzeiro ou no jogo do Santos, mas o Cruzeiro confirma a posição atual dele ali de Sul-Americana. Iago, concorda também? Acho que dá Cruzeiro. Eu acho que esse jogo Cruzeiro e Palmeiras está com uma cara muito grande de empate, né? Um jogo de empate, o Palmeiras é campeão e o Cruzeiro é para a Sul-Americana. Também acho. O Palmeiras faz 70 pontos, né? A pontuação bonitinha ali, número redondinho, o Cruzeiro de Ronaldo de volta à Sul-Americana, para quem vinha de uma segunda divisão, né? Todo mundo sai feliz, né? E o rebaixamento? Thiago Minhoca? Bahia favoritaço, né? Mas se conseguir, acho que o mais difícil do Bahia talvez seja fazer a sua parte, porque assim, Santos e Vasco tropeçarem, eu acho que é até possível, um dos dois não vencerem o seu jogo, né? Um dos dois não vencer. Aposta também no Bahia ou... Vamos lá. A resposta fácil é Bahia, certo? E eu acho que, de fato, o Bahia tem o maior percentual mesmo para ser o confirmado rebaixamento. Eu acho que o único porém que pode acontecer é o seguinte: o Bahia é um dos times mais imprevisíveis. Aliás, né, os 3 de baixo são muito imprevisíveis, né? Então, o Bahia conseguiu fazer uma goleada em cima do Corinthians, que ninguém imaginava. Se ganhar do Atlético Mineiro, vai ser outro resultado inesperado. O Bahia tanto surpreendeu positivamente como negativamente. Vejo que o Vasco tem uma boa possibilidade de vencer. Se eu fosse colocar uma segunda opção, seria o Santos, né? Eu vejo mais que, caso o Bahia vença, talvez o caminho melhor para ele seja o Santos tropeçando em casa, como disse Iago, né? Tropeça muito, né, na Vila Belmiro nessa temporada. E você, Pedro? Eu sei que o seu coração fica ali complicado, né, na hora de dar esse palpite, mas, enfim, usando a razão... uma ordem de favoritos, tá? A gente pode colocar, o Minhoca falou, né? O Bahia favorito, depois o Santos, depois o Vasco. Sua ordem ali de favoritos a essa última vaga do Z4.
O coração, obviamente, vai torcer para o Bahia conseguir permanecer de alguma forma, né? Mas a razão mostra que o Bahia vai ter muita dificuldade no confronto contra o Atlético Mineiro, né? O Bahia não vive um bom momento, apesar da goleada contra o Corinthians. O Bahia, no geral, não consegue fazer boas partidas. Então, até acho também que algum resultado que ali entre Cruzeiro, aliás, entre Santos e Vasco possa acontecer, mas eu acho difícil que o Bahia consiga fazer a parte dele. Então, por conta disso, para mim, o Bahia acaba caindo. Iago. Olha, eu acho que o Bahia caiu na derrota para o América Mineiro, né? O Bahia teve a chance de jogar essa pressão, especialmente para o Vasco. Então, eu acho que o Bahia cai. Agora, entre Vasco e Santos, eu acho que o Vasco ele entra mais pressionado do que o Santos e também não vem atuando bem. Então, se o Bahia conseguir a façanha de vencer o Atlético Mineiro, que é possível, né? Afinal de contas, vai estar dentro do seu torcedor, de repente, futebol, pode acontecer tudo. Se o Bahia vencer, aí eu apostaria que o Vasco visitará novamente a Série B. Eu acho que a notícia ruim para o Bahia é o Atlético não está garantido no G4, tá? Eu acho que isso é... Se o Atlético tivesse pelo menos garantido no G4, ele podia ver a situação lá do outro jogo, né? Cruzeiro e Palmeiras, já ia ver que o título não ia acontecer, podia dar uma desacelerada no jogo, mas com essa obrigação de vencer pelo G4, eu acho difícil o Bahia segurar. Não vem jogando bem em casa também, né? Também tem isso, né? Não vem vencendo em casa. Um ponto nos últimos 9 que disputou, né? Tá bem mal. Como nordestinos, né? A gente, obviamente, lamenta, mas é o provável. Mas talvez uma zica reversa que todo mundo apostou no Bahia, quem sabe não acontece. Mas é isso, meus amigos. Pega a visão especial sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Fábio Hermano, estive com o Thiago Minhoca, Pedro Pereira e Iago Bruno. Pedro Alves nos trabalhos técnicos. Se inscreve no canal aqui do Clique Esportivo, tá? Se inscreve e também acessa cliqueesportivo.com.br para você ter estatísticas, informações de todos os jogos, não só do futebol brasileiro, como também do futebol internacional. Valeu, amigos, e até a próxima.